Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, estudantes do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal SEAD de Língua Portuguesa. E vamos para o título da aula de hoje. Caçadores de notícias, descobrindo os fatos. Então, hoje nós vamos falar com o gênero textual, que é o gênero notícia. Todo mundo lembra dele? Já ouviu falar? Sabe como é? Bom, o gênero textual notícia, ele é um gênero que vai nos informar, né? A função dele é informar, falar sobre fatos do nosso cotidiano, né? Coisas importantes que acontecem e nos deixar informados sobre isso. Mas a gente precisa entender um pouco mais desse gênero. Para isso, o desafio da nossa aula de hoje é: você já leu ou ouviu uma notícia que te chamou a atenção? Sobre o que era? Então, tenta resgatar aí na sua memória. Que tipo de notícia te chama a atenção? Sobre qual assunto? Porque isso também é relevante a gente saber, viu? Olha só, o que é então uma notícia? Uma notícia é um texto informativo que conta algo que aconteceu. Seu objetivo é informar as pessoas sobre um fato importante. Olha um exemplo aqui, ó, de uma manchete, né, de uma notícia. Menino resgata cãozinho preso em poeira em Anápolis. Pergunta para vocês, o que você acha que aconteceu nessa notícia? Me fala aí, ou então deixe nos comentários. O que você acha que aconteceu? Lendo esse título, a gente começa a imaginar a história. Que a criança, o menino, estava andando, né? Pode ter ouvido o latido do cachorro e foi ali tentar ajudá-lo, né? Pode ter sido que ele tenha pedido ajuda. Então, a gente vai descobrir isso tudo lendo a notícia. O título é para nos chamar a atenção. E as informações mais precisas dessa notícia, a gente precisa ler o texto. Bom, os elementos essenciais de uma notícia. Para entender bem uma notícia, precisamos encontrar 5 elementos principais. O que é o fato principal da notícia. Quem, as pessoas envolvidas no fato. Onde, o lugar onde aconteceu. Quando, o momento e tempo do fato. Como e por quê? O modo e a razão do acontecimento. Então, são 5 perguntinhas. O que, quem, quando, como e por quê. Onde, né? O que, quem, onde, quando, como e por quê. Então, a gente, toda vez que lemos uma notícia, e até mesmo para sabermos a veracidade dessa notícia, se ela é uma notícia verdadeira, ela tem que conter, no mínimo, essas 5 informações. Vamos detalhando aqui, ó, um exemplo para vocês de uma notícia curta. Título: criança encontra carteira e devolve ao dono em praça pública. O texto: em Anápolis, uma criança de 9 anos encontrou uma carteira perdida em uma praça e decidiu entregá-la à polícia. O objeto pertencia a um senhor de 65 anos que ficou muito feliz ao recuperar seus documentos em dinheiro. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Agora vamos identificar os elementos dessa notícia? Então vamos pensar o que, como, quando, onde e por quê, né? Tudo nessa notícia. Vamos lá. Ó, o que? Uma criança encontrou e devolveu uma carteira. Quem? Quem participa da notícia? A criança e o senhor de 65 anos. Onde que aconteceu o fato? Em uma praça pública de Anápolis. Quando que foi isso? No dia que a carteira foi perdida. Podemos imaginar que foi recentemente, né? Para se tornar uma notícia, talvez tenha sido coisas assim, muito, como é que eu vou dizer, do cotidiano, né? Então, não faz muitos anos isso. Tem 10 anos isso. É uma coisa rotineira, uma situação do nosso tempo presente. E por último, como e por quê? A criança encontrou a carteira e decidiu fazer o certo, entregando à polícia. Então ficou
Por que isso virou notícia? Vamos pensar então aqui. Por que virou notícia? Porque normalmente as pessoas, quando encontram alguma coisa, alguma carteira, ainda mais se tiver dinheiro, elas acabam ficando, né? E esse menininho não, ele teve uma atitude, né, muito honesta, de pegar a carteira e entregar à polícia, né? E aí a polícia entrar em contato, porque provavelmente deve ter os documentos, né, da pessoa ali na carteira, e aí a polícia entrou em contato e achou o dono. Isso também eu estou supondo, tá, gente? Porque não fala aí também na notícia. Bom, pessoal, então, o que nós aprendemos dessa aula de hoje? O que é uma notícia e seu objetivo principal? Informar as pessoas sobre o fato importante. Os elementos essenciais de uma notícia. O que? O fato principal. Quem? As pessoas envolvidas. Onde? O local da ocorrência. Quando? O momento ou período do fato. Como e porquê. A forma como aconteceu e a razão do evento. Então, se você for esperto daí, ó, tira um print se você estiver assistindo pelo celular, ou então copia isso aqui, ó, no seu caderno, certo? Volta um pouquinho aí na aula, deixa a tela nesse lugar, nesse slide para você copiar e nunca mais esquecer de como analisar um texto, né, o gênero textual notícia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essa aula tenha sido útil para vocês. Não deixe aí, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de enviar esse vídeo também para algum coleguinha assistir. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.